Como fazer um constraint de 2 pontos para aplicar num objeto ou no seu personagem? O constraint é uma node que vai facilitar alguns movimentos. A gente vai usar o de 2 pontos para facilitar um squash stretch. A gente vai aplicar primeiro em um único desenho, podendo ser usado assim para objetos. Lá no Node Library eu vou puxar o meu 2-point constraint, a minha constraint de 2 pontos. Vou ligar o meio dela aqui no meio do meu desenho. Vou criar 2 pegs e ligar uma neste quadradinho do meio e a outra neste quadradinho da direita. Este outro quadradinho aqui é para a gente ligar um switch, mas a gente não vai usar por enquanto. Agora eu vou arrumar o pivô da minha peg do meio na parte de cima da minha bolinha e nomear como top. E arrumar o pivô do meu lado direito na parte de baixo da minha bolinha e nomear como down. Agora com o quadradinho de animação eu consigo puxar a minha peg para cima e para baixo e aplicar um squash stretch, tanto de cima quanto de baixo. O nosso desenho todo vai esticar. Como ele é um desenho único, a gente não tem como mover esses olhinhos dentro dele. Assim a gente vai ter um resultado um pouquinho mais chapado. Mas a gente consegue aplicar isso também em um grupo com várias pegs. Então primeiro eu vou criar o meu rostinho. Eu tenho o meu desenho da cabeça, o meu desenho dos olhos e da boca. É um rostinho bem simples. Eu tenho uma peg para cada uma das minhas peças. Estou ajeitando aqui os pivôs e vou criar a minha hierarquia. Eu quero uma peg para o meu rosto. Então, vou colocar aqui uma peg para o meu rosto, que move os olhos e a boca dentro da cabeça. E aí sim, ligar a peg da cabeça mandando no rosto. Esse rosto eu quero que ele não saia para fora da minha cabeça, então eu vou aplicar também um cutter. Vou colocar uma composite para eu poder aplicar o cutter nos olhos e na boca de uma vez só. Ligar os meus olhos e a minha boca na minha composite. Agora eu vou puxar o cutter da Node Library, ligar o fio da composite no meio do meu cutter e ligar o fio da cabeça no símbolo de máscara. Clicar 2 vezes ali na máscara para inverter. Agora eu tenho meu rosto sendo cortado ali pela máscara da minha cabeça. Eu vou selecionar todo o rig desse rosto e vou agrupar ele com Ctrl G, colocar o nome ali de grupo cabeça. E agora eu vou puxar ali da Node Library o constraint de 2 pontos. Vou ligar o fio do meio no meio do meu grupo, criar 2 pegs e da mesma forma ligar uma peg ali no meio da minha constraint e ligar a outra peg do lado direito da minha constraint. Nomear uma como top e ajeitar o pivô ali na parte de cima da minha cabeça. Nomear a outra peg como down e arrumar o pivô na parte de baixo da cabeça. Agora a gente já tem a nossa constraint funcionando para fazer o squash stretch do rig da nossa cabeça. Mas ela ainda continua bem flat. Se a gente fizer um squash stretch aqui, o rostinho ele não sai do lugar, ele continua esticando ali como se ele fosse um desenho único. Então o que a gente pode fazer agora é usar esse squash stretch, mas também usar ali as nossas pegs do rostinho, dos olhos e da boca para ajustar o nosso rostinho de uma maneira mais tridimensional dentro dessa cabeça com o nosso squash stretch. Então, se a gente comparar 2 versões aqui, um stretch só com a nossa constraint, a gente vai ver que o rosto ele permanece ali naquele lugar que não dá uma sensação de tridimensionalidade. Agora, se a gente já puxar ali o stretch com a constraint e puxar nosso rostinho para cima, colocar a boquinha ali para cima também, aí a gente já vai ver que a gente tem um outro frame com muito mais tridimensionalidade do nosso rosto. A mesma coisa com o squash. Então, se a gente só amassar ali a nossa cabeça com a constraint, ela fica muito bidimensional, muito chapada. Mas se a gente colocar ali o nosso rostinho para baixo, a nossa boquinha mais próxima dos olhos, tudo mais para baixo, aí a gente já tem uma sensação muito mais tridimensional dessa cabecinha. Então assim a gente pode usar uma constraint de 2 pontos para facilitar o nosso squash stretch e ainda assim ter um personagem mais tridimensional.